Pessoal, bom dia, Paz, Senhor, manhã abençoada para vocês nessa manhã de segunda-feira. Hoje, dia 20 de outubro de 2025. Que essa palavra venha de encontro ao coração dos irmãos, sirva de fortalecimento, de renovo ao coração de cada um dos irmãos. Peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem, comentem os padrões aqui da plataforma do YouTube. Fazendo isso, a plataforma vai recomendar o conteúdo para mais pessoas. Quem quiser participar do clube de membros, é só clicar no botão assinar. Peço também aos irmãos, aqueles que desejarem abençoar esse ministério, que divulguem esse vídeo, esse conteúdo, compartilhem no grupo da família. E uma outra forma também de abençoar esse ministério é através das informações que vão aparecer aqui em cima. A palavra vai dizer, eu vou deixar aqui embaixo o texto bíblico, da onde está o versículo que fala sobre a nossa meditação dessa manhã, a base. E a palavra fala que o profeta Eliseu estava em Dotã e o rei da Síria ele envia o seu exército até a cidade de Dotã a fim de capturar Eliseu, porque Eliseu estava atrapalhando os planos do rei da Síria. Toda vez que o rei da Síria ele tentava algo contra Israel, Deus revelava ao profeta Eliseu, o profeta Eliseu falava com o rei de Israel e havia um livramento. E aí isso foi dito ao rei da Síria, falaram para ele, olha, você não é que tem um espião aqui, aquilo que o rei pensa e aquilo que o rei pensa no íntimo, dentro do seu quarto, há um profeta lá em Israel que o Deus deles revela tudo para ele, e acaba que ele conta para o rei de Israel e eles ficam sabendo antes. E aí o rei da Síria fala, olha, então vai até a cidade que esse homem está e prende esse homem, certamente com o intuito de tentar matar o profeta Eliseu. E ali vai o exército. Quando chega em Dotã, o moço do profeta Eliseu tinha acordado cedo, foi pegar água, e quando aquele moço olha, ele vê o maior exército do mundo naquela época, naquele período, na frente, acampado na frente da cidade, nas montanhas, acima, próximo das montanhas. E foi um verdadeiro desespero para aquele jovem. Ele chama Eliseu, com medo daquela situação, ele fala, Senhor, o que faremos? Eliseu fala, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E esse texto ele é muito profundo, eu tenho falado sobre isso, ontem eu falei sobre fé e hoje eu queria falar um pouco de novo, mas da diferença da fé, porque a fé não é crendice. A crendice é quando nós acreditamos em algo e não é um fundamento, é só uma superstição. Você acredita que algo vai dar certo, não, olha, é porque eu tenho um pensamento positivo, porque eu acredito que dias melhores virão, as coisas vão acontecer. Isso é só uma verbalização de algo que é um pensamento positivo mesmo, é só isso. A fé ela vai além. A fé ela não é uma palavra positiva para gerar um ambiente bonitinho, não, ela é uma certeza, é uma convicção. Agora, diferente da crendice, a fé, ela não ignora as circunstâncias. Eliseu viu a mesma coisa que aquele jovem viu. Um exército, o exército mais poderoso, acampado em frente à cidade de Dotã. A fé, ela não te anestesia, Que as pessoas eram falam, porque crente é bitolado, crente é ignorante, porque o crente, ele não raciocina, são pessoas burras. Não mesmo. A fé não nos anestesia, a fé não nos entorpece, de maneira a não enxergar a realidade, de maneira a não enxergar as circunstâncias, de maneira a não enxergar os problemas. Eliseu viu a mesma coisa que o jovem viu. Ele viu o exército sírio acampado em Dotã. Só que aí entra a fé, porque a fé nos faz enxergar além. Ele viu também o exército de Deus acima das montanhas, um número incontável, que era o tamanho do exército de Deus. Ele fala, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, não temas. Isso é fé. Essa é a verdadeira fé, é a fé que Paulo vai falar para Timóteo, não esteja em vós, não esteja em você a fé fingida, porque a fé fingida, ela só lida com circunstâncias. A fé fingida, ela vive as circunstâncias, ela depende das circunstâncias. A fé genuína, não. Ela não depende das circunstâncias, ela reconhece, ela entende, ela enxerga as circunstâncias, o exército sírio, a doença, a vida financeira em dificuldade, o relacionamento destruído, a família destruída. Ela enxerga a crise, mas ela enxerga além da crise.
Essa era a fé de Eliseu, uma fé madura. Isso que ele fala, olha, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então essa é a fé que tranquiliza, que traz descanso, não traz dúvidas. Porque quando o jovem ele viu, o moço de Eliseu, ele viu ali o estagiário do profeta, ele viu o exército sírio e falou, o que faremos? Isso é dúvida, né? O que? O que faremos? É dúvida. A fé é uma certeza. Tudo que havia no coração daquele jovem era dúvida. Era dúvida. A crendice, ela é uma dúvida interna. Né? A ausência, a incredulidade também é dúvida, obviamente, é uma dúvida. Enquanto o coração daquele jovem estava cheio de dúvida, ontem eu falei sobre transbordar, o coração de Eliseu estava cheio de fé. Ele fala, olha, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meu irmão, minha irmã, não estou te convidando a ignorar as circunstâncias da sua vida, dessa segunda-feira, dessa semana que começou. Não estou te convidando a isso, não. O cenário tem que ser real, a luta tem que ser real, a prova, a gente tem que entender o que a gente está vivendo, a dificuldade que a gente está enfrentando, o tempo de escassez, de adversidade, e é real, é real. A fé não é ignorar isso, a fé não é como eu falei, não é você estar anestesiado, entorpecido, isso não é fé, isso é crendice. A fé, ela entende as circunstâncias, só que ela entende que é um Deus muito maior do que as circunstâncias, que não depende delas para operar. E aí o que Eliseu fala? Ele fala, o que ele faz? Ele ora ao Senhor, Senhor Deus, faça cair as escamas dos olhos dele, para que ele venha enxergar. A oração, ela nos coloca num ambiente de revestimento. Nós somos, retirado de nós a incredulidade, a dúvida, o que faremos. E é acrescentado a nós a fé, que é a visão espiritual. As escamas ali era a visão lógica, é o olhar lógico que você está tendo sobre essa situação que você está vivendo, sobre essa semana que iniciou, sobre esse cenário que está se desenhando na sua casa, no seu trabalho. É o olhar lógico, é as escamas. Quando você só consegue enxergar as circunstâncias, quando você só consegue enxergar o fato humano. Então, quando oramos ao Senhor, quando nos colocamos nesse ambiente de fé, nesse ambiente de mudança, as escamas caem, a gente passa a ter uma visão espiritual do cenário. E aí o cenário que parecia ser impossível, o cenário que parecia ser irreversível, ele muda completamente. Completamente. Então a questão toda é a visão, né? É o foco. É a fé não fingida. Paulo fala isso para Timóteo, que esteja em você a mesma fé que estava em sua mãe Lloyd. Uma fé não fingida. A fé fingida é uma fé superficial. São só as palavras. A fé também deve ser verbalizada, mas quando são só palavras, né? As palavras de fé, a verbalização da fé, ela tem que vir através de algo que está dentro do coração. Então não é só palavra. A fé fingida é só palavra. Eu creio, mas por dentro, Senhor, eu creio, mas tem questionado, está murmurando, está duvidando. Não crê. Deus quer gerar no seu coração uma fé que impacta, uma fé que transforma, uma fé que proporciona milagres, a fé genuína. Que Ele venha tirar dos teus olhos as escamas que te impedem de enxergar o cenário, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O inimigo pode estar acampado ao redor da sua vida, o inimigo pode ter ido a Dotã para tentar te prender, para tentar te humilhar, para tentar te destruir, mas são os que estão conosco. Maior, eu posso dizer, é o que está conosco do que o que está com eles. Pelo poder da cruz, o diabo já foi subjugado. Pelo poder da cruz, a derrota dele já foi decretada e a vitória está garantida para a sua vida. Tome posse dessa palavra, que o Senhor te abençoe nessa segunda-feira, nessa semana. A paz do Senhor Jesus.